Mas eu estou aqui com os nossos advogados, convidados pela gente. Nós vamos começar pelo boa tarde do Dr. Valdir Falcão. Há candidaturas que correm riscos. Qual é a visão jurídica dessas candidaturas? Boa tarde, Dr. Valdir Falcão. Boa tarde, Silas. Boa tarde, telespectador. Silas, o risco são dos candidatos que tiveram seus julgamentos de registro de candidatura indeferidos pelo Tribunal Regional Eleitoral e que, por conta de risco, recorreram para o TSE, pois na data da eleição eles não terão acesso à sua votação, somente depois do julgamento pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eu entendo, né? Então eles correm por conta e risco. Já há outros candidatos, doutor Daniel, que têm, nós não vamos falar cidades, porque a gente não está citando, pontuando, que tem problemas, mas que podem, por exemplo, que a sua candidatura corre normalmente, mas que há evidências que podem atrapalhar a sua diplomação? Há casos? Há casos nesse sentido, de que ainda que o candidato venha a ser eleito por um fato que tem ocorrido... A candidatura dele foi deferida, né? Foi deferida, aconteceu algum fato chamado superveniente ou uma inelegibilidade superveniente no decorrer do processo eleitoral. Pois não. E isso pode vir a ser atacado caso esse candidato seja eleito numa ação eleitoral específica, que é chamada recurso contra expedição de diploma. Né? Então, essa inelegibilidade ou irregularidade que apareceu no curso do processo eleitoral e não existia no momento do registro de candidatura... Na hora dele registrar não existia, por exemplo. Pode gerar problemas para a sua diplomação e cassar o diploma do eleito. Porque mas aí não atrapalha a candidatura do cidadão. O cidadão continua candidato. Continua candidato e pode vir a... Ele pode, como se diz no ditado popular, ganhar, mas não levar. Ganhar, mas não levar. Esse é o entendimento. É um risco que temos está correndo. Algumas cidades aqui no estado do Piauí que se enquadram nessa hipótese, nessa situação. O nosso outro amigo advogado aqui presente, nós queríamos falar sobre a propaganda. Foi baixado um edital pelo TRE de que os candidatos indeferidos que estiverem recorrendo, doutor Renato, eles não poderiam fazer propaganda, mas alguns deles continuam fazendo propaganda. Boa tarde a todos, primeiramente. Foi até um questionamento levantado pelo Ministério Público Eleitoral local, da nossa regional, em que aqueles candidatos que tivessem seus registros de candidaturas indeferidos pelo TRE deveriam cessar imediatamente a propaganda e a campanha eleitoral. Acontece que a lei eleitoral é bem clara de que aquele candidato que tem o seu registro indeferido e que ele ainda tenha recorrido e que ele ainda está sub júdice, que a gente chama, se ele não pode parar a sua campanha. A campanha continua normalmente. Tanto é que essa questão já foi superada, os problemas que tiveram já foram resolvidos, e aquele candidato que teve o registro de candidatura indeferido pelo TRE pode continuar a campanha, desde que obviamente esteja sub júdice, né? Um recurso pendente de julgamento, ele pode tocar a campanha normalmente. Agora, caberá aí, no caso, a população ser bem esclarecida das condições e dos riscos que poderá ocorrer, tendo em vista que depois, como disse, ele por uma questão posterior até as eleições, ele poderá não ser diplomado. Não poderá não ser diplomado. Essa computação de votos, então esses votos podem se tornar nulos, doutor Valdir? Por exemplo, se o candidato não receber esses votos serão anulados? Seria essa a decisão? Serão anulados. Primeiro, os que estão indeferidos pelo Tribunal Regional Eleitoral, os votos não aparecerão. Não aparece? Não aparece. Eu voto lá no candidato, mas os votos não aparecerão na hora da computação. Na hora da computação não aparece. Os votos ficam internamente guardados no sistema da Justiça Eleitoral. E aí o candidato pode solicitar à Justiça Eleitoral qual foi a sua votação. Exatamente para quê? Para resguardar o pleito, para saber se o registro dele vai ser deferido ou não no Tribunal Superior Eleitoral. Mas como fica? Se o cidadão, por exemplo, como ele sabe se ganhará a eleição ou não? Né? Isso. Nós tivemos isso em 2010. No caso do deputado estadual, dos candidatos a deputado estadual, o deputado Roncalho. O deputado Roncalho ficou sub júdice e só depois que ele teve acesso ao número de votos que ele recebeu. O cômputo de votos. Não me recordo do Marinho, eu me recordo do Nerinho, aquela briga do Nerinho. Do Nerinho com o Roncalho. Mas era em detrimento da candidatura do Roncalho. Isso, exatamente. No caso, o cômputo dos votos fica condicionado ao deferimento do registro de candidatura dele, né? A divulgação fica condicionada ao registro. Como ele está sub júdice, os votos também ficam sub júdice, aguardando uma decisão final. Uma decisão posterior. Vocês acreditam, senhores, aí é livre, vocês acreditam que essa eleição, ela será uma eleição jurídica, pelas dúvidas,
pela questão da ficha limpa, por deferimentos ou não, por questões de impugnação, até de diplomação? Sem dúvida alguma, ela está sendo mais jurídica do que todas as outras, Silas. A lei da ficha limpa, que está vindo para ficar, ela tem alterado e muito o quadro de diversas candidaturas em muitos municípios do estado do Piauí e também fora. Então, essa eleição está sendo muito mais jurídica do que as demais, e após as eleições virão também muitas ações, né, que por vezes não aparecem no decorrer do processo, né, eleitoral, mas alguns candidatos levantam provas, aguardam o resultado para, não sendo eleito, ajuizar as ações eleitorais de cassação do mandato eletivo, né. Dificilmente eu acredito que nós vamos ter um ou outro município em que o candidato derrotado ele não vá buscar o chamado segundo turno, onde não tem eleitorado para ter segundo turno. Onde não tem eleitorado para segundo turno. Então é uma situação realmente que, por conta de muitas dúvidas, muito vai parar na justiça. Né? Nós que acompanhamos os julgamentos no TRE, inclusive, principalmente, nós vimos que realmente a lei da ficha limpa teve o seu peso. Já está tendo, e acredito que com o passar do tempo terá mais ainda. Então, a longo prazo, com certeza as eleições serão bem limpas, mais limpas do que já estão tendo, né? Como a justiça, pergunta aqui o Levino, dá o deferimento de uma candidatura e depois quer impugnar a diplomação? Um fato superveniente. É justamente o que o colega acabou de falar. Acabou de colocar um exemplo. A pessoa foi gestor de um município, foi gestor de uma secretaria, e as contas foram reprovadas em um tribunal de contas do Estado, né? Então, ele passa a ser o quê? Passa a ser inelegível. É um fato superveniente que aconteu depois do registro. Porque o registro ele tem um prazo para você provar as condições para que seu registro seja deferido. Deferido o registro, poderá sim, depois desse prazo, vir causas supervenientes. Essas causas devem ser reconhecidas, elas não podem ser afastadas simplesmente porque o prazo para registro já passou. Como, por exemplo, também pode vir uma condenação no Tribunal de Justiça, no Tribunal da Justiça Federal, Tribunal Regional, e ela será aplicada em outro momento, né? E esses casos acontecem e vão ser questionados até 15 dias após, até 3 dias após a diplomação. Pois é, aí, por exemplo, o cidadão está perguntando aqui, em Campo Maior, na eleição passada, foi dado pelo TRE, inclusive numa consulta ao TSE, o direito do prefeito se candidatar à reeleição. Logo depois ele foi cassado o seu diploma, mesmo depois de governar algum tempo. Isso foi o caso do itinerante, né? E aí o STF entendeu que tinha que ser resguardada a segurança jurídica, né? Ou seja, só seria considerado prefeito itinerante a partir daquela decisão do TSE e não para trás. Nós temos uma situação agora, por exemplo, o candidato pode levar essa situação de risco até as vésperas da eleição, o seu nome está inserido na urna e ele pode mudar o candidato. Isso pode acontecer. Pode. Isso é legal? É legal. Está na lei. A lei permite isso aí. No caso de prefeito, ele pode substituir até 24 horas antes das eleições. E essa substituição tem um detalhe. Havendo a substituição, na urna irá aparecer a foto e o nome daquele candidato substituído. E isso aí terá de ser informado pela população, pelo próprio candidato, obviamente, também pela oposição e até pela justiça eleitoral local. Mas a substituição pode haver até 24 horas antes das eleições. Pois é, mas aí o cidadão, o eleitor, talvez não dê tempo nem saber se houve a substituição de candidato. É o risco que corre, né? Na reforma do Código Eleitoral, ou seja, está sendo debatido no Congresso Nacional, um dos focos é exatamente esse, porque apesar de legal, entende-se que essa conduta é imoral e atenta contra o princípio da informação do eleitor. O eleitor tem que saber realmente em quem está votando, e isso é um dos temas que o Congresso Nacional está analisando quando do novo Código Eleitoral e da reforma da legislação eleitoral. Primeiro foi a lei da ficha limpa, e agora está se discutindo um novo Código Eleitoral. E um dos temas, sem dúvida, é esse, que é alvo de muitos questionamentos. Uma cidade razoavelmente de uma zona rural grande, fica difícil avisar que houve a troca do candidato. Você vai terminar votando no candidato pensando que é o outro. Às vezes muitos políticos até se aproveitam dessa situação, né? Mas a lei permite. Mas a minha parte, se eu me achei prejudicado, eu posso recorrer? Há brechas para me recorrer disso na justiça? Silas, se o TSE começou a analisar esses julgados, foi julgado um caso agora, salvo engano, do Mato Grosso, o candidato se registra de má fé
sabendo que é inelegível, que ele não preenche nenhuma das condições de elegibilidade, exatamente para, em cima da eleição, poucos dias antes, ser substituído. E aí a Justiça Eleitoral pode ser questionada exatamente levantando isso, a má-fé. O candidato que está candidato sob o efeito de uma liminar, qual é a situação dele? É essa, vai por conta e risco dele. Vai por conta e risco. Tem uma novidade, Silas, do Ficha Limpa, do candidato que está subjúdice com a liminar. Qual é a novidade? É de que, se essa liminar cair, ele perder a ação, ele automaticamente, em sendo eleito, ele perde o mandato, Silas. Essa é a grande novidade. De imediato, né? Imediato. O cidadão está perguntando, como sei se o meu candidato é ficha limpa ou não? Se ele diz na sua propaganda, nos seus panfletos, que é ficha limpa. Aí é a Justiça Eleitoral que está dizendo, né? Se ele o pode registro checar foi isso deferido, na Justiça Eleitoral local. Sabendo se ele foi ou não impugnado ou foi ou não deferido o registro de Justiça candidatura. Eleitoral Mas se ele local. está numa candidatura lá, o cara diz, esse cara é ficha limpa, né? Mas Sim, aí se cabe a ele se dirigir à Justiça Eleitoral local, que aí ela irá fornecer todos os dados pertinentes àquele candidato. Se ele for impugnado, se ele tem alguma causa de inegibilidade, a Justiça Eleitoral local pode fornecer todas essas informações. Pois não, vamos para o calendário, gente. Vamos falar um pouquinho do calendário. vamos. Nesse momento nós temos um calendário jurídico também. É verdade. Né? Silas, agora, dia 4, quero alertar a todos, todas as coligações, todos os partidos, todos os candidatos. Atenção, dia 4, quinta-feira, é o último dia para que os partidos, coligações, informem a Justiça Eleitoral quem são as pessoas que vão assinar as fichas, as credenciais dos fiscais e delegados. Tem que informar o cartório eleitoral quem serão essas pessoas. No mesmo dia 4, é o último dia de propaganda em rádio e televisão, é o último dia de propaganda através de comício e reuniões. Lembrando que as carreatas, caminhadas e passeatas e o carro de som pode ficar em propaganda até o sábado. Até o sábado. Né? Até o sábado. Até às 10 da noite. Que o Dr. Valdir está ressaltando refere-se exatamente à propaganda no rádio, na TV e a propaganda mediante reuniões públicas, né? Então, comícios, né? As reuniões chamadas reuniões ou palestras fechadas. Essas aí só podem acontecer até a quinta-feira. Sexta e sábado ainda podem acontecer esses eventos denominados caminhadas, passeatas, carreatas e propaganda em carro de som. O eleitor pergunta se naquele caso os votos vão para votos nulos e brancos. Nulos, né? Nulos, são voto nulos. nulo. São computados como voto nulos, né? Alguma ação que tem uma data para o cara requerer alguma coisa na justiça até o domingo, até a eleição? Antes tinha, Silas, as ações de investigações judiciais eleitorais, elas tinham que ser interpostas até o dia da eleição. Né? Então foi modificada a data. As ações por ações de investigação judicial eleitoral é até a data da diplomação. Certo? Então, até o dia da eleição, tranquilo, pode continuar dando entrada depois. Importante ressaltar, Silas, com relação às proibições do dia da eleição. Né? Proibido, por exemplo, o candidato pedir voto. Né? O candidato, partido político, sob pena de estar cometendo um crime denominado boca de urna, propaganda em boca de urna. É vedado também a distribuição de santinho. Um outro ponto que costuma realmente gerar bastante problema, principalmente no interior do estado, é com relação ao transporte irregular de eleitores, né, que é feito por candidatos e partidos políticos. E esse transporte, o transporte do eleitor, é feito ou individualmente por cada eleitor, ele pode se deslocar com a sua bicicleta, moto ou carro individualmente e parar de sua família, ou através dos carros cadastrados perante a Justiça Eleitoral e que vão estar com a placa e com a tarjeta a serviço da Justiça Eleitoral. Fora essas hipóteses, não pode, por exemplo, o candidato ou o partido político organizar carros, veículos para estar fazendo esse transporte de eleitor sob pena de cometer crime e estarem sujeitos à prisão em flagrante. Lembrar que a manifestação pessoal é permitida, né? A manifestação pessoal, ela é permitida. Qual é a manifestação pessoal? Por exemplo, eu posso ir com uma camisa com o número do meu candidato? Não, camisa, eu divido dos meus colegas em relação à camisa. Eu tenho um pensamento de camisa. Não, camisa não pode nem confeccionar. Nem confeccionar. No dia da eleição, né, doutor Renato, só pode adesivo, a pessoa, a praguinha, o distiço, uma bandeira
ou o broche. Isso, a camisa com o brochezinho, a sua camisa com o broche do candidato, ou no caso um adesivo do candidato, praguinha, uma bandeira, como o Valdílio, até o santinho, obviamente, para você se guiar no momento da votação. Agora, aquele aglomerado, aquele comício, aquela reunião com som ali não é permitido. A aglomeração de eleitores também é vedado no dia da eleição, né? Por isso que na maioria dos municípios o juiz e o Ministério Público está orientando para que os comitês permaneçam fechados, porque acaba sendo fonte de aglomeração de eleitores quando do dia da eleição. Tá certo, senhores. Muito obrigado. Esperamos ter tirado muitas dúvidas aí dos eleitores, né? Olha, o River venceu o Flamengo ontem por 3-2 na decisão.